Olá, me chamo Juno Rocha. Quero convidar vocês a descobrir um pouco sobre o MOS, Modelo de Ocupação Habitacional Sustentável. A gente está lançando agora o nosso curso online chamado Repense a Sua Revolução, onde a gente vai ensinar vocês a aplicar o MOS no seu ecossistema social. Então, o que é esse MOS, né? Esse MOS a gente vai explicar para vocês em 3 módulos. O MOS é um design, é um planejamento de como você aplicar um conceito sustentável no seu ecossistema social. Quando eu falo ecossistema social, eu estou falando de uma cidade, de um bairro, de um condomínio, de uma escola, de uma universidade, de uma igreja, de uma empresa. Esse conceito ele é aplicável em todos esses ecossistemas sustentáveis, né? Então o nosso curso ele foi dividido em 3 módulos. Quando você vai planejar um ecossistema, um biossistema, a gente fala sobre os elementos desse sistema. E o módulo 1 é o ser humano, o indivíduo, como o principal elemento do sistema. Então a gente vai abordar um pouco sobre isso, para você trazer você para dentro de si e ver o que eu estou fazendo está fazendo sentido para a minha vida, o que eu estou fazendo daqui a alguns anos vai me fortalecer o meu processo de evolução, né? Quais são os sintomas, né, que eu estou tendo, que o modo de produção, o que eu estou fazendo no meu dia a dia não está fazendo bem para a minha saúde. Então eu vou convidar vocês a fazer isso. Então a primeira aula eu vou falar sobre a utopia da sustentabilidade, que todos pensam que sustentabilidade é você ter um carro elétrico, você ter materiais que trazem isso, e não é. A sustentabilidade está muito mais no comportamento do que nas matérias, né? Então a aula 2 vai falar um pouco sobre o seu indivíduo, para você identificar quais são os sintomas que você está tendo, né, que não estão te deixando confortável ou não estão promovendo a sua evolução como indivíduo, né? A aula 3 vai falar sobre o novo eu, né, o processo que você precisa de ter para você entrar no novo eu e você seguir a diminuir os sintomas de patologia que você está tendo, para você ter um futuro mais sustentável. E a quarta aula vai falar um pouco sobre o coletivo, né, que é como a força do coletivo, né, impacta o seu ecossistema social. Então, no módulo 2, eu vou falar mais sobre planejamento, são mais técnicas, né? Então, a gente vai falar sobre a zona sustentável que você vai abranger do seu ecossistema. Você pode ter, por exemplo, eu quero aplicar no meu condomínio. Então, o condomínio ele vai ser onde vai ser realizado o design. Mas vamos falar da zona sustentável, que é o que está em volta desse condomínio, né? Então, a gente pode trabalhar um pouco, vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o design de permacultura, né? Vamos dar noções básicas de como você aplicar esse design no seu ecossistema social, né? Então a gente vai falar de forma básica. Hoje em dia, com a inteligência artificial, fica muito mais fácil você planejar coisas que era muito mais difícil, né? Agora é muito mais fácil. Então a gente vai dar esse caminho para você planejar o seu ecossistema social na base da teoria da permacultura. A outra coisa que a gente vai ensinar é falar sobre os núcleos de produção. O que é os núcleos de produção? É a parte financeira, né? Onde vai criar renda, é o novo modelo de produção sustentável, né? Que esse ecossistema social, se você pensa que o ecossistema social, os elementos do ser humano estão ingerido nesse, né? Estão inseridos nesse sistema. O ser humano eles possuem características semelhantes. Então você precisa de comer, você precisa de trabalhar, você precisa de construir uma casa, você precisa de fazer uma série de coisas que está incluso nisso. Então, a gente tem uma possibilidade, uma oportunidade de criar núcleos de produção, que são pequenas empresas que vão atender essa demanda, né? Uma educação para o futuro, uma empresa de bioconstrução, uma empresa de manutenção, um serviço de aulas particulares, com uma outra abordagem sobre educação, né? Então, no segundo módulo, a gente vai falar tudo isso, né? A gente criar um plano de negócio baseado no Empretec do Sebrae. Então, a gente vai criar esse modelo, vai ensinar a pessoa a fazer isso. Vai ensinar a pessoa a abrir uma pessoa jurídica, um CNPJ, né? Então, no módulo 2 vai ser assim. E o módulo 3 é um módulo operacional, né? O comportamento organizacional desse ecossistema. A gente vai te dar ferramenta para vocês criarem.
Porque não adianta eu falar aqui o que vocês têm que fazer dentro do seu ecossistema, porque cada ecossistema tem uma característica semelhante. Então a gente vai dar para vocês argumentos e conceitos para vocês criarem o modo operante desse ecossistema social. Como vocês querem se relacionar entre vocês, né? Como vocês querem se interagir entre vocês. E aí a gente usa um conceito que é muito utilizado na psicologia transpessoal, que é o setting seguro, né? O lugar livre de preconceito, livre de preconceitos, um lugar onde você é acolhido, você é respeitado, você é impulsionado para o seu processo de evolução, né? Então, quando a gente fala para descobrir o MOS, a gente está dizendo todo esse complexo, todo esse cenário. Então, eu estou muito animado em seguir nessa jornada com vocês, auxiliando a vocês a fazer esse curso e aplicar, que o mais importante para mim nem é a quantidade de venda de curso que vai ter, é se vai ser aplicado. E dentro desse curso a gente fala também de a gente criar uma rede, de cada MOS que vai ser criado no Brasil afora, no mundo afora, a gente interconectar eles. A gente troca de conhecimento, troca de informação, troca de produtos e serviços, né? Então, está aí. Eu tenho a certeza que o MOS ele não é um único caminho a ser seguido, mas ele é um dos caminhos mais bem desenvolvidos, mais bem preparados, né, para esse desafio que a gente está. Então, convido vocês a vir a realizar essa revolução silenciosa. Muito grato.